Você tem dificuldade de tirar o seu filho pequeno das telas? Quando você tira o seu filho pequeno das telas, ele grita, fica bravo? O seu filho pequeno prefere escolher as telas em vez de brincar? O seu filho pequeno não sabe brincar sozinho? Se você respondeu sim para uma dessas perguntas, então esse vídeo é para você. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Tecnologia, eletrônicos, telas, é algo que veio para ficar. E o excesso de telas tem feito tão mal para o desenvolvimento infantil das nossas crianças na primeira infância. Falando especificamente do brincar, que é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo, como que a gente faz com que a criança escolha o brincar em vez das telas? As nossas crianças têm perdido essa capacidade de brincar. Brincar é algo natural da criança, é algo que, vamos dizer assim, é o trabalho dessa criança. Elas fazem isso sem nenhum esforço. E as nossas crianças têm perdido essa capacidade. Elas têm perdido a capacidade de criar brincadeiras, de inventar, de imaginar. E até esse brincar tem sido disfuncional. E essa questão das crianças não saberem brincar tem sido sim por conta desse excesso de telas das nossas crianças. Seja no celular, notebook, tablet, iPad, televisão. As crianças estão excessivamente lá. Todo o tempo, seja no momento de lazer, em um momento de entretenimento, na hora de comer, quando vai tomar banho e até na hora de dormir, as telas estão presentes na vida dessa criança. E esse excesso de telas que as nossas crianças estão sendo expostas, elas estão se tornando passivas e não ativas. E aí elas estão perdendo essa habilidade de criar e imaginar, que é natural das crianças. E qual o problema do excesso de telas para as crianças pequenas? Aqui no meu canal eu tenho esse vídeo que eu falo sobre os efeitos, sobre o prejuízo para o desenvolvimento neurológico cerebral das nossas crianças. Sim, já tem pesquisas trazendo isso. E nesse vídeo eu falei mais sobre isso. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, caso você se interesse em assistir depois para complementar este vídeo. Mas aqui nesse vídeo eu quero falar para você sobre 4 efeitos ruins, prejuízos para o desenvolvimento das crianças. O primeiro efeito que eu quero falar para vocês é na parte física das nossas crianças. As nossas crianças estão ficando sedentárias. Elas estão cada vez mais sentadas, se tornaram passivas e estão ali alheias a ficar recebendo informações e não estão gerando nada. As nossas crianças estão caminhando aí para a obesidade ainda na infância, porque se elas são sedentárias, logo elas não se movimentam. Se elas não se movimentam, não há gasto calórico, consequentemente a alimentação que essas crianças têm é péssima, porque elas estão comendo diante das telas, então elas nem fazem a mastigação correta. Essa mastigação não é muito bem feita, não chega o aviso no cérebro de que ela está saciada, logo ela vai comer mais e vai ter uma qualidade alimentar ruim. Não gastando, vai vir a obesidade. Isso é um dos prejuízos para a saúde física das nossas crianças. Sedentarismo. E isso é prejuízo porque a obesidade, como eu já disse, ela vai ter vários problemas de saúde ainda criança, como problemas com diabetes, colesterol, pode vir a ter problemas cardíacos ainda criança. Isso é real e isso acontece. E se essa criança não movimenta, ela não tem domínio do próprio corpo. Se ela não domina o próprio corpo, você que já me acompanha há muito tempo, você sabe que ela não aprende fora do próprio corpo. O primeiro domínio, aprendizado de uma criança é dominar o próprio corpo. Ela precisa se movimentar para ter esse domínio, para conhecer o seu corpo, para ter consciência corporal, esquema corporal. A criança aprende por meio do movimento. Se o corpo dela não está bem, ela não aprende fora. Então vai ser uma criança que vai ter dificuldade na alfabetização, vai ser uma criança que vai ter dificuldade em aprender conteúdos pedagógicos, vai ser uma criança que vai ter outras dificuldades, inclusive sociais, emocionais, porque como você já sabe, tem pesquisas que mostram que se a criança não domina o próprio corpo, instintivamente o cérebro entende que ela não vai dominar o social, porque o social eu tenho que saber lidar com o outro, eu tenho que saber conversar, entender, levar em conta o que o outro fala, tem todas essas questões sociais que nós precisamos. Então o cérebro indiretamente entende
que bom, eu não domino o meu próprio corpo, então eu não vou conseguir dominar socialmente. Isso já tem pesquisas mostrando isso, gente. Então é muito sério só essa questão do sedentarismo. E outra, o que é esperado das crianças? É esperado que elas fiquem paradinhas ou que elas fiquem se mexendo? É esperado que elas se mexam o tempo todo, gente. Criança faz criancice. Eles estão a todo momento, que a gente fala, né? Aprontando arte, bagunçando. Isso é esperado de criança. Por quê? Porque eles estão aprendendo e eles estão explorando, experimentando, e para isso eles precisam colocar a mão, se movimentar para lá e para cá. E não está acontecendo isso. Cada vez menos as nossas crianças estão nessa exploração. Elas estão mais quietas, sentadas, apáticas, sedentárias. E o segundo efeito, eu já comecei a falar antes. A criança não domina o próprio corpo e o problema disso é que ela não vai aprender fora desse corpo. É muito prejuízo para a criança. Gente, entendam que inicialmente a primeira infância serve para isso. A primeira infância é para a criança aprender a ter o domínio corporal. Para isso que serve. Se essa base não for bem formada, as próximas bases não vão acontecer. E geralmente a gente só presta atenção quando ela tem dificuldade na alfabetização. Até então a gente fica, não, é criança, é normal, daqui a pouco ela se desenvolve, tá tudo bem, não tem nada acontecendo. Aí ela não aprende a escrever ou a ler, aí a gente presta atenção. Então vamos prestar atenção antes, enquanto ainda é tempo. A primeira base da criança é ter domínio do corpo. Para ela ter domínio do corpo, ela precisa se mexer, ela precisa se movimentar e sair do sofá. Terceiro efeito vai ser neurológico. A criança vai ficar viciada digitalmente. Sim, já existe vício digital. Pode procurar na internet, você vai achar muita coisa falando sobre isso. E sim, crianças pequenas ficam viciadas. Você já deve ter visto muito videozinho de criança que estava com o celular, alguém foi lá e tirou, ela cai no chão, se joga, se bate, briga. Já é comprovado que neurologicamente o vício é a nível de droga. Vamos tomar cuidado, porque isso é sério, isso vicia as crianças, isso deixa as nossas crianças dependentes das telas. Elas vieram para ficar, mas a gente precisa colocar limite, porque as nossas crianças ainda estão em fase de desenvolvimento e tem algo no cérebro dela que elas não têm. Nós temos a capacidade de freio inibitório, de analisar, bom, eu não posso ficar aqui porque eu tenho outras coisas para fazer, eu preciso trabalhar, então eu tenho que deixar as telas agora. A criança ainda não tem isso, porque isso é formado aqui, ó, no córtex pré-frontal. E essa formação vai lá para 18, só que ela termina, ainda continua até 23, 25 anos. Então a criança não tem essa capacidade de saber a hora que para, quando que começa e quando que termina. Nós adultos é que temos que colocar esse limite na criança. E se essa criança ficou viciada, ela não vai ser capaz de pensar por ela mesma. Ela vai sempre falar, vou lá na internet ver. Ela nunca vai criar, inventar, e isso é ruim, porque ela não está colocando o seu cérebro para pensar, não está usando os seus neurônios. E é uma fase que ela precisa, ela tem que fazer novas conexões e novas formações. Para isso que o cérebro dela está ali esperando, não está acontecendo. E aí a gente está atrapalhando esse bom desenvolvimento, esse desenvolvimento saudável do cérebro, da questão neurológica da criança. E o quarto efeito, que eu já falei um pouquinho lá no início, é o efeito da questão social, da criança não saber conviver socialmente. Porque aqui nas telas, você precisa saber lidar com alguém, precisa saber lidar com alguém quando te fala não, quando você é frustrado em alguma coisa. Não, tudo acontece, tudo é sim. Você clica e abre. Ah, não quero isso, eu quero outra coisa. Você procura e acha. Tudo é possível ali. E no convívio social, no convívio familiar, não é assim. Eu tenho que levar em conta o outro, o desejo do outro, respeitar o limite do outro, as regras sociais, as questões familiares. Isso tudo tem relações aí que eu vou ter que aprender a entender. Vou ter que aprender a argumentar, a colocar o meu ponto de vista, a entender o ponto de vista do outro. Enquanto eu estou nas telas, eu não preciso fazer nada disso. Eu vou consumir tudo exatamente como eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Entendem o que a gente está fazendo com as nossas crianças, deixando excessivamente ali em questões sociais? Vai provavelmente ser uma criança que lá na adolescência vai preferir ficar trancada no quarto, consumindo sabe sei lá o que, nessas redes sociais por aí. E por que trazer a criança para o brincar em vez das telas? Primeiro,
Porque no brincar a criança é ativa, nas telas a criança é passiva. Aqui no brincar, ela realiza. E quando ela realiza, quando ela está se movimentando, fazendo alguma coisa, ela está aprendendo. Conexões estão sendo realizadas lá no seu cérebro, manipulações, desenvolvimento motor, emocional, afetivo, social, todos os aspectos de desenvolvimento da criança estão em ação, está acontecendo algo. Aqui nas telas não, ela está só recebendo, nada depende dela, ela não precisa fazer nada. Segunda questão, brincar estimula a função motora, a criança vai estar fazendo alguma coisa, seja correndo, pulando, abrindo, fechando, pegando, guardando, encaixando, desencaixando, alguma questão motora essa criança vai estar fazendo, seja na coordenação motora global, ou seja na coordenação motora fina, ou na coordenação visomotora, que aí inclui o movimento junto com o olhar. 3. Brincar estimula o emocional, a questão do frustrar-se. Mesmo que a criança brinque sozinha, ela está brincando lá de quebra-cabeça, de jogo de montar, de panelinhas, em algum momento algo pode acontecer que pode levar ela à frustração e ela vai ter que aprender a lidar com aquilo. Como que ela pode resolver aquela questão? Tá encaixando a peça e não tá dando certo? O que ela pode fazer para resolver aquele problema? Em vez de afundar naquela frustração e jogar tudo aquilo e não querer mais. Vocês já perceberam como as nossas crianças estão fracas das emoções? Como as nossas crianças se chateiam com muita facilidade, desistem com muita facilidade? Gente, isso daqui é um dos prejuízos para isso. As crianças aqui sempre recebem sim, e na vida real não é fácil receber um sim. A gente tem vários nãos até conseguir um sim. Receber uma recompensa custa, tem um trabalho. Nas telas não, é rápido. E isso tem atrapalhado o desenvolvimento emocional das nossas crianças. Tanto que tem sido normal, comum, ver crianças com síndrome do pânico, com ansiedade, depressivas e até crianças pequenas sendo levadas aí à depressão e a suicídios. Isso é sério. E o quarto, brincar cria novas conexões neuronais. Já acabei de falar isso para você. Por quê? Porque essas conexões, elas vão acontecendo conforme há aprendizado. Você aprendeu coisas novas, você está em movimento, há formações lá no cérebro. Então precisa ter a ação para haver formação neurológica, para haver novas redes neurais se conectando, ligações. E a quinta questão e última, como eu também já disse, brincar estimula o social, a ter empatia, a respeitar regras, limites, a argumentar, a ouvir o outro, a se fazer ouvir e ser entendido. O social também está no brincar. Mesmo que essa criança brinque sozinha, porque ela vai ser levada a regras. Existem regras ali para que ela possa brincar sozinha daquela forma. Ela não pode fazer qualquer coisa. Ela pode fazer qualquer coisa dentro de um limite e não do jeito que ela quer. Então é muito importante a gente trazer a criança para o brincar, porque no brincar vai estimular todos os aspectos de desenvolvimento da criança. Ok, Keila, mas como que eu faço para que meu filho escolha o brincar em vez das telas? Eu vou deixar aqui com vocês 7 questões que eu quero compartilhar com vocês para a gente pensar nessa questão. Primeiro, você precisa entender que se a sua criança, se o seu filho está viciado em telas, você tem um caminho a percorrer. Então você tem que saber se você está preparado para percorrer esse caminho. Porque para que o seu filho prefira o brincar, você vai ter que tirar o vício dele antes. Você vai ter que fazer todo um processo que não é da noite para o dia, que vai exigir muito de você, porque vai ter muitos momentos que ele vai chorar, gritar, brigar e querer as telas. Aí você é que vai saber. Você está a fim de comprar essa briga? Você vai querer fazer isso em favor da saúde do seu filho ou você não tá afim? Depende de você, não do seu filho. Lembra que eu disse que você tem já formado no seu cérebro a questão do freio inibitório, o seu filho ainda não?
Então é você que vai ter que colocar o limite, vai ter que ajudar ele. Essa é a primeira questão. Você está preparado para isso? Então você precisa conhecer sobre o assunto. Então vai lá na internet, pesquisa alguns assuntos lá. Nomofobia, dependência digital, vício digital, síndrome de FOMO, transtorno de dependência de telas. Pesquisa tudo isso para você entender o que é isso e verificar, observar se o seu filho está nesses quadros. Se o seu filho estiver dentro de algum desses quadros, você vai precisar de uma ajuda profissional, talvez um psicólogo infantil, neuropediatra, e aí você vai partir desse início tendo conhecimento e entendendo o que é isso, para você saber como você vai lidar com isso. Concorda comigo que quando a gente tem conhecimento sobre um assunto fica mais fácil lidar com ele? Então, inicialmente, você precisa se preparar e se capacitar e entender mais sobre o assunto. E a partir daí, você vai começar com esse detox, vai começar a diminuir esse tempo de telas do seu filho. Segunda questão, se o seu filho está viciado em telas, se ele está preferindo aí as telas em vez do brincar, entenda que o seu filho desaprendeu a brincar, então você vai precisar ajudar ele inicialmente. Você vai precisar organizar o ambiente para o brincar, vai ter que trazer possibilidades e oportunidades para que o seu filho possa brincar. Terceira questão, entenda o seu filho. Eu falo muito sobre isso aqui no meu canal porque eu percebo que os pais não sabem quem são os seus filhos, não sabem em questões particulares, não entendem o seu jeitinho, os seus gostos, o que não gosta, quais são as brincadeiras preferidas dele aqui no mundo real sem ser nas telas, quais são os brinquedos preferidos, do que ele não gosta também. Então, primeiro entenda o seu filho e saiba o que ele gosta de brincar. E aí é o início para você trazer ele para esse brincar, para esse organizado brincar. Você entendendo ele nessa terceira questão, proporcione essas brincadeiras que ele gosta, esses brinquedos que ele gosta de brincar. Quarta questão, entenda que esse processo de trazer o seu filho para brincar vai trazer uma certa bagunça. Eu tenho percebido que nós adultos estamos cada vez com menos paciência e nós não estamos a fim de lidar com essa bagunça que a criança faz para brincar. Mas, gente, é preciso. É assim que ela vai conhecer, é assim que ela está explorando, que para nós é bagunça, para ele é pesquisa, para ele é desenvolvimento. Para ele é ação, é movimento, é preciso a criança fazer isso. Então, você vai ter que aprender a lidar com isso. Se você tá afim que o seu filho saia das telas, então ele vai ter que fazer isso que você chama de bagunça. É claro que você precisa colocar regras. Ele não vai sair pintando todas as paredes porque ele tá afim. Não, você vai delimitar. Olha, o seu espaço de brincar é aqui. Delimita para ele, mostra para ele, deixa um tapetinho ali de EVA, para ele saber visualmente que ali é o espaço que ele pode brincar. Então, entenda que a criança precisa dessa bagunça que é para você, mas que é uma pesquisa para ele, que é um momento de exploração, de experienciação, de experimentação. E toma cuidado para você não se tornar uma pessoa intolerante com o seu filho nessa questão do livre brincar e do explorar. Quinta questão, como que é o espaço de brincar do seu filho? É um espaço convidativo? É organizado? Ou tá tudo bagunçado, um monte de brinquedos expostos? Você que já me segue, você já sabe que é importante manter essa organização, porque visualmente o seu filho precisa ser atraído para o brincar. E eu vou deixar para você essa playlist, que eu falo bastante aqui nessa playlist, sobre como organizar esses brinquedos, como que você vai chamar a atenção da criança visualmente. Falo muito aqui, mas leve isso em conta. O que você vai precisar fazer? Deixar organizado. Nada de socar tudo num lugar só. Deixa exposto esses brinquedos, poucos brinquedos, para que visualmente o seu filho já seja atraído ali para o brincar sem que você tenha que convidar. Sexta questão, rotina. O seu filho precisa ter rotina diária. Ele precisa saber que existe hora para tudo. Isso não é ser engessado, gente. Uma rotina, tem que fazer isso agora. Não, isso é só depois. Não, não é isso. Mas todos os dias, ter o horário certinho de acordar, de comer, de fazer tarefinhas da escola se tiver, e o horário do brincar. Seu filho precisa de rotina. E se você quer manter as telas na vida, cuidado com o tempo, com o excesso. Você já sabe, a preconização da Mundial da Saúde é que de 0 a 2 anos é 0 tempo. Porque a criança ainda não tem capacidade neurológica para lidar com aquelas luzes, com aquela tanta estimulação que há. E aí, a partir então dessa idade, é 1 hora por dia. E eu ainda sugiro que essa 1 hora seja
é espaçada em minutos, um pouquinho de minuto aqui, um pouquinho ali, outro ali. Então, se você quer manter as telas na vida do seu filho, comece a reduzir esse tempo e que tenha o tempo certo para isso. Faça uma rotina todos os dias para ele saber o que ele vai fazer. Isso traz tranquilidade para o seu filho e já diminui a agitação dele. E a sétima e última questão, não basta só desligar as telas e falar para a criança, vai brincar. Se você não der para ela possibilidades do que ela vai fazer, ela vai querer continuar nas telas, porque essa criança está acostumada a só receber e não inventar coisas. Então você tem que dar possibilidades para ela de que coisas que ela pode fazer e também tomar cuidado, porque muitas vezes a criança escolhe fazer uma coisa e você pega e fala, não pode isso não, porque isso vai fazer bagunça, vai me incomodar, vai me atrapalhar, então não faz. Se você vai ficar podando a sua criança, ela vai preferir ficar nas telas. Então aí tem que ter o meio termo. Você também vai ter que ser mais, digamos assim, liberal e entender em algumas partes com um limite, liberal dentro do que se pode, de segurança para essa criança, mas essa criança precisa ter liberdade para o livre brincar e explorar. Era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo. Eu espero que isso ajude vocês a fazerem com que as crianças brinquem mais, prefiram mais brincar do que as telas. E se você gostou, deixe seu like. E se você quiser saber mais assuntos sobre desenvolvimento infantil na primeira infância, se inscreve no meu canal, porque é sobre isso que eu falo aqui. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!